Boa tarde a todos aqui da OAB, boa tarde à mesa. Eu não sou muito fã de formalidade, não. Então eu já quero deixar claro aqui que a primeira vez que eu tive aqui no Maranhão, na OAB, foi em 2017, num congresso maravilhoso, onde eu tive a oportunidade de falar sobre a audiência de custódia. E naquela oportunidade eu comentei com a Carol, né, que eu fiquei tão fã de vir aqui para São Luís, que ela tinha mais um soldado para lutar pela cidade de vocês, pela OAB daqui, e também lutar por um Estado democrático de direito. E quando eu recebi esse convite, 2 anos depois, para participar desse congresso, eu readequei toda a minha agenda, viajando de madrugada, para poder estar aqui em São Luís. Talvez eu não consiga externar a alegria que é para mim estar aqui lutando por um Estado democrático de direito. E quando a Carol me propôs falar sobre o pacote anticrime, eu confesso a vocês que eu não queria ficar no óbvio, porque a gente está discutindo muito a execução provisória da pena, a possibilidade aí de cumprimento de pena em segunda instância, que, ao meu ver, se mudar, tem que mudar via emenda constitucional. A Carol que chegando aí, ó. Saudar a Carol, né, gente? Vamos saudar a Carol que chegou. Bem-vindo, boa tarde a todos. Então eu resolvi, e eu tenho participado de várias palestras da OAB, eu resolvi trazer um tema que não está sendo muito questionado no pacote anticrime. A gente está vendo aí discussões da execução provisória da pena, discussão do plea bargain, né, do acordo no processo penal, que sofreu uma derrota, entre aspas, aí na Câmara. Então, eu resolvi trazer para vocês o tema de videoconferência no pacote anticrime. E por que eu resolvi trazer esse tema? Porque eu confesso a vocês que eu não sei se é bom para o processo penal a videoconferência. O contexto atual do processo penal é triste. Ontem eu estava na OAB lá do Rio, palestrando sobre o sistema acusatório, conjunto de regras e princípios que orientam o processo penal. E é muito triste para nós, advogados, quando a gente vai para a prática, perceber que tudo aquilo que está na norma, está na lei, está nos livros de doutrina, na prática não é aplicado. Eu tenho 10 anos de advocacia criminal e eu ainda quero achar a presunção de inocência, eu ainda quero achar a presunção de inocência, a imparcialidade do magistrado e a paridade de armas, que é, na verdade, os pilares de um sistema acusatório. Eu gosto até de fazer, presidente, essa brincadeira comigo, porque eu sou carioca e eu sei que a imagem do carioca não é das melhores. Sou Flamengo, ou seja, carioca flamenguista, gosta de tomar cerveja. Então a imagem de julgar aquela pessoa, nesse tipo de brincadeira que eu fiz com vocês agora, é saudável. Agora, isso me preocupa muito no processo penal. Se julga hoje pela religião, se julga hoje pela roupa, se julga hoje pelo sotaque, se julga hoje até pela forma com que a pessoa anda. E o que eu fico mais impressionado é que os lutadores do sistema acusatório, quem critica o processo penal, critica porque ainda não cometeu crime. Ou ainda não conhece alguém que cometeu crime. Porque a partir do momento que a pessoa comete crime, ou alguém muito próximo a ela comete um crime, essa pessoa vai querer o quê? Um bom advogado. Ela vai querer que todo o rito procedimental, que todo o devido processo legal seja respeitado. Ela vai querer que ninguém fique sabendo. A publicização hoje que acontece no processo penal é algo impressionante, mas porque não é com você.
Eu nunca vi alguém, oi, tá tudo bem? Tá tudo ótimo, estou feliz da vida, estou respondendo a 2 processos criminais. Eu nunca vi esse tipo de alegria. Agora, quando é com outro, as condenações devem ser prematuras, o mais rápido possível, e me impressiona a sociedade só aceitar como resposta a prisão. A sociedade só aceita a resposta penal quando a pessoa é presa. Parece que o processo penal só é bom quando a pessoa é presa. Quando a pessoa não é presa, o processo penal não serve. Então hoje nós vivemos tempos onde nós, advogados, somos os bandidos. Nós somos criticados por exercer algo que está na Constituição. Eu não critico o Ministério Público, eu não critico o magistrado. Que bom que tem pessoas que saibam acusar. Que bom que tenham pessoas que saibam julgar com imparcialidade. Agora, por que a crítica daqueles que querem defender? Eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser defendendo. Eu não me vejo. E eu sou criticado, até dentro de casa. Quando eu falei para minha mãe que eu ia para o crime, minha mãe, que isso, garoto? Eu não te eduquei para isso? E adora meus amigos, minha família, adoram ficar me cobrando. Ah, você viu aquele crime? Aquele rapaz que bateu na moça, depois jogou ela pelo 4º andar? Você defenderia uma pessoa como essa? Porque acusar, a sociedade aplaude. Então eu costumo sempre dizer que a defesa é uma arte. E eu tenho lutado muito, porque eu me considero um soldado, um lutador. Um dos meus padrinhos aí na área criminal, o Rogério Greco, ele fala, Belo, você é a nova geração do processo penal. Que bom, cara, eu me sinto aquele Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, subindo dos juniores para o profissional. Então é isso, eu estou vendo muitos jovens aqui. E isso que a gente tem que fazer, é lutar. Algum propósito você teve para estar aqui. Num tempo chuvoso, você podia estar em casa, estar atendendo um cliente, advogando, mas você está aqui. O objetivo da palestra não é mudar a cabeça de ninguém. Eu não tenho essa pretensão, não sou o dono da verdade. Mas se você sair daqui hoje e resolver ler um livro, se aprofundar num determinado tema, a proposta, a minha vinda a São Luís, ela já está cumprida, o meu dever já está cumprido. Então o primeiro desafio que eu quero levantar para vocês é videoconferência. Se coloquem na posição do réu, principalmente do réu. Você, como réu, gostaria de ser ouvido frente a frente ao juiz, ou você gostaria de ser ouvido por videoconferência através de um monitor? Então esse é o primeiro questionamento. Eu, particularmente, eu já fui muito crítico da videoconferência. Hoje eu estou menos xiita. Eu já fui muito mais radical. Hoje eu acho que ele pode ser aplicado. Mas querem transformar a videoconferência em regra. E aí eu me permito contrariar o pacote quando ele quer transformar a videoconferência em regra. Então, comentei com vocês sobre o processo penal na atualidade e o que realmente me chama a atenção é que hoje o próprio nome pacote anticrime, ele move com as emoções. Porque pacote anticrime, então se eu for contra, eu sou a favor do crime. Está errado isso. Está errado isso. Pacote anticrime. Eu vou criticar o pacote aqui, então eu sou a favor de crime? É óbvio que não. Então, ao meu ver, nós temos alguns inimigos hoje no processo penal. E o que eu quero destacar hoje, além da mídia, além do tempo, além da emoção, vocês já perceberam hoje que encaram o processo penal hoje de forma até irracional, como se fosse uma partida de futebol? Comemora-se condenações e até mesmo criticam-se absolvições. Eu costumo perguntar para os meus amigos, o que você acha da condenação após a segunda instância? A maioria responde assim, eu sou a favor, que aí o Lula está preso. Isso é argumento aonde? E eu não quero nem polarizar a discussão aqui. Eu respeito os eleitores do Bolsonaro, como eu respeito os eleitores do Lula.
Tem que respeitar, não vou torcer contra o Brasil. Eu adoro a Alcione, aqui do Maranhão. Tive a oportunidade até de encontrá-la no avião e falar: Alcione, você falou uma verdade. Eu não sou eleitor do Bolsonaro, mas vou torcer para ele. Eu vou torcer contra o Brasil. Eu não sou fanático. Não quero ser fanático. Sou crítico? Sou. Mas se ele amanhã queimar a minha língua, que bom, sou brasileiro. Então vocês vão perceber que nesse tocante à videoconferência, nós temos um grande inimigo do processo penal: o conceito jurídico indeterminado. Por exemplo, hoje o atual Código de Processo Penal determina a videoconferência de forma excepcional para, número 1, prevenir risco à segurança pública. Eu não tenho a menor ideia do que é isso. Desde que eu cheguei no Maranhão, cheguei hoje 10 horas da manhã. Até agora, 4 pessoas já me perguntaram: você mora no Rio? Moro. Nossa, você é maluco. O que você está fazendo morando lá? As pessoas estão andando armadas lá? É tiro na cabeça de todo mundo? Ah, Belo, o Rio é muito bonito, mas eu jamais moraria lá. É muita violência. Será que o Rio é mais violento que Maceió? Será que é mais violento que São Luís? Será que é mais violento que Fortaleza? Os índices não dizem isso. Mas eu não vou entrar nesse aspecto de defender o Rio, porque é uma relação de amor e ódio que a gente tem. A melhor definição do Rio é purgatório da beleza e do caos. Essa é a melhor definição da minha cidade. Então eu não tenho a menor ideia do que é risco à segurança pública. Integrar a organização criminosa. Em alguns países latino-americanos, você identifica um membro de uma organização criminosa através de tatuagens. No Brasil se define organização criminosa pelo lugar que a pessoa mora. Hoje há uma pacificação nas unidades prisionais do Rio por um único motivo: separa as facções. Ah, mas eu não sou de nenhuma. Mas você mora onde? Ah, em tal lugar? Ah, esse lugar aqui é presidido por tal facção. Então você fica nessa... E aí a gente não tem, no Rio de Janeiro, histórico, nos últimos 10 anos, de briga de facções. A gente não tem, porque foi a única forma encontrada. Viabilizar a participação do réu, impedir a influência do réu. A pessoa que fez isso no CPP, ela nunca pisou numa vara criminal. Ela nunca pisou numa vara criminal. Porque eu nunca vi uma vítima não ficar receosa de encontrar o seu algoz. Eu nunca vi. Pode ser o crime mais bagatelar, mas a pessoa fica constrangida. É óbvio que fica. E aí a pior de todas. Estou quase me levantando aqui, jogando a água aqui nesse telão. Gravíssima questão de ordem pública. Eu não tenho a menor ideia do que seja isso. Porque a impressão que dá é que tem uma leve, tem uma média, tem uma grave e tem uma gravíssima, ou seja, o caos. Eu adoro ver entrevista, né, às vezes, né? E aí o Felipe Santa Cruz, que eu presto toda a minha solidariedade ao meu conterrâneo, presidente da OAB, ele apresentou, ele inclusive falou isso no Roda Viva segunda-feira, que eu aplaudo, fui até na OAB conversar com o Luciano Bandeira sobre isso. Ele apresentou um pedido ao CNJ para que nós, advogados, participemos também das entrevistas coletivas que os delegados e os promotores dão. Que o que está acontecendo ali é um julgamento antecipado. Eles colocam os delegados e os promotores, a entrevista coletiva é um julgamento antecipado. Eu quero participar. Deixa o repórter fazer pergunta para mim também. Deixa eu mostrar para a opinião pública a outra versão. Agora, sabe onde que eu estou? Estou lá na delegacia tentando tirar cópia do inquérito e enfrentando todas as barreiras do sistema, enquanto eles estão dando entrevista coletiva. Aonde que tem paridade de armas aí? Então, quando eu vejo gravíssima questão de ordem pública, me perdoe, eu não tenho a menor ideia do que seja isso. E aí, você tem hoje, né, as alterações no pacote anticrime sobre a videoconferência. A primeira alteração: a medida deixa de ser excepcional. Então agora a videoconferência, segundo o pacote, ela vira a regra. Eu já fui contra a videoconferência.
Hoje eu sou menos xiita. Como que ela tem que ser, na minha humilde opinião? Em comarcas diferentes, distintas, o processo está em São Paulo, o preso está em Catanduva, Roraima. Eu acredito que nesse caso, a videoconferência tenha um propósito. Agora, não me peça para concordar com a videoconferência na mesma comarca. Ministro Carlos Aires Brito está fazendo uma falta danada ao Supremo. Um homem humanizava, poeta nas horas vagas. Eu nunca confiei naquelas pessoas, sabe, que só pensam em direito, direito, direito. A gente tem que abrir a cabeça. Eu falo para os meus alunos na graduação, futuro do direito é a interdisciplinariedade. Você só entende o processo penal hoje se você for mergulhar em 41, no Estado Novo do Vargas, onde Filinto Miller entregou a Olga para os nazistas lá, onde ela morreu nos campos de concentração. Eu fico impressionado, a molecada hoje, seu fascista. Vem cá, o que é fascista? Se você está xingando o outro de fascista, me explica o que é. Há uma preguiça em entender o conteúdo. Hoje eu tenho medo, que é tudo PDF, é o resumo do resumo, é o sistematizado do sistematizado. A gente tem que ser curioso. A videoconferência, ela não é humana. A internet no Brasil não é boa. Cai sinal toda hora. E é em todos os lugares que vai ter videoconferência? Porque se é para ter para todo mundo, tem que ser para todo mundo. A própria audiência de custódia, que eu vou comentar daqui a pouquinho, não é em todos os lugares que tem. Não é em todos os lugares que tem. Então está errado, cadê a isonomia? De repente é melhor ser preso na capital do que ser preso no interior, porque na capital vai ter uma audiência de custódia. E se ela não for marcada no prazo? Tem doutrinador sustentando que não tem ilegalidade. Às vezes dá vontade de parar de estudar, né? Com o que a gente estuda. Eu fico triste com os professores de constitucional. Porque eles dão uma aula, aí no final eles têm que falar, olha, tudo que eu falei, esquece. Porque tem a Constituição do STF, que é diferente da nossa. Então, ela deixa de ser excepcional. Torna-se a regra. Você sabe que tem um dispositivo no CPP, 185, parágrafo 1º, que permite que quem vá ao presídio, à unidade prisional, numa sala especializada, é o juiz, o promotor, o advogado, o defensor? Para se manter a humanidade, o olho no olho. A gente, advogado, delegado, promotor, que atua na área penal, é um estudo do ser humano. Eu estou aqui dando aula, estou aqui dando palestra para vocês, eu estou analisando cada uma das reações de vocês. Eu adoro estudar o outro ser humano. Por isso que eu fui lá na psicologia, fui estudar um monte de coisa, porque a mente humana é maravilhosa. Então eu quero a sua atenção aqui comigo. Eu uso isso nas aulas, no júri. E na videoconferência isso vai se perder. Porque o juiz que está no gabinete, ele não tem a menor ideia do que está acontecendo naquele lugar, naquela unidade prisional. Vocês já pararam para pensar por que a unidade prisional é medonha? É medieval, é um castelo de pedra, que aquilo ali vai sugando a energia da pessoa. Ninguém gosta de ir num presídio. Então, quando o detento sai, ele começa a dar valor nas coisas que ele perdeu. Há um estudo criminológico sobre isso. O ser humano só dá valor quando perde. E a chance dele falar fora do ambiente prisional, que já está destruindo com ele, é muito maior. Então por que o juiz não vai lá? Por que o promotor não vai lá? Porque o advogado vai, o defensor vai. Então a gente poderia estar simplesmente minimizando a discussão, deixando a videoconferência só para comarcas diferentes, comarcas distintas, e quando é na mesma comarca, o juiz e o promotor vai. Tem no código, mas não querem aplicar. Esse é o problema. Questão de ordem pública. O Moro percebeu que o gravíssima questão de ordem pública é um tiro no pé. Aí ele colocou agora questão de ordem pública. Dá no mesmo.
Porque isso é subjetivo. Conceito jurídico indeterminado. Ah, vai ter videoconferência para ele, porque além de ter uma ordem pública, ele é um criminoso de alta periculosidade. Diz para mim o que é um criminoso de alta periculosidade? Eu não tenho a menor ideia. E aí a influência dos programas hoje de televisão. Você sabe que tem aluno meu que acompanha hoje o processo penal com o Brasil Urgente, com o Datena, com novela. Hoje o efeito manada é uma coisa incrível. Você é a favor? Não, eu sou contra. Eu também sou contra. Ah, eu também sou contra. Aí todo mundo vai para passeata. Dá vontade de perguntar, por que você está aqui? Ah, eu estou aqui porque tem que estar, né? Está todo mundo aqui. É impressionante, as pessoas não se questionam. Então o que significa prevenir custos com deslocamento ou escolta? Ué, Belo, tem que ter videoconferência assim, sabe por quê? Porque senão o preso sair, vai ter bala perdida, vai ter fuga. Ué, o juiz vai então. Bangu, por exemplo, que é um presídio que eu sempre estou lá, alguns clientes estão presos lá, tem uma salinha de audiência lá bonitinha, parece o fórum, mais bonito que a do fórum às vezes. Agora, não é todo juiz que quer ir lá. E aí, em conclusão, porque o tempo é curto, e se deixar a gente fica aqui até meia-noite falando, essa alteração realmente me preocupa. Videoconferência agora não só no interrogatório, qualquer ato. Você imagina reconhecimento por vídeo? Você sabe como é que é o reconhecimento aqui no Brasil? Ai, Belo, eu vi num filme. Ficam 7 pessoas, um do lado da outra. Aí a pessoa num box lá, ela identifica quem é. Meu Deus do céu. Reconhecimento no Brasil é lamentável, é triste. Vocês querem fazer reconhecimento por videoconferência. Agora, audiência de custódia por videoconferência. A audiência de custódia não veio para materializar a Convenção Americana dos Direitos Humanos? O Pacto de São José da Costa Rica? O que diz o Pacto de São José da Costa Rica? Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida. Sinônimo de ser levada. Sem demora. Sem demora hoje, pela resolução do CNJ, até 24 horas. A presença de um juiz. Ou seja, o pacote anticrime do Moro, ele é contrário à Convenção Americana dos Direitos Humanos. Ele é contrário à Convenção Americana dos Direitos Humanos. Ah, Belo, mas a decisão do Supremo de admitir a execução provisória da pena é contra a Constituição. E o pacto é uma norma supralegal, é abaixo da Constituição, então para desrespeitar o pacto é uma maravilha. Por isso que a gente precisa fazer o que a gente está fazendo aqui. Lutar. Eu não vou mudar o mundo. Eu não vou mudar o mundo. Agora, o que eu preciso é lutar por um Estado democrático de direito. Porque eu nasci em 76, governo Geisel. Eu comecei a estudar processo penal com a Constituição de 88. Eu ficava deslumbrado com as aulas de constitucional. Eu não quero fraquejar. Eu não quero ser mais um contrário à Constituição. Porque muita gente lutou, muita gente foi torturada, muita gente foi desaparecida para eu poder hoje ter liberdade de falar o que eu quero aqui. Então esse tipo de reflexão é o que a gente precisa fazer. E em conclusão, eu trouxe para vocês o que diz aqui, tem até aqui, ó, o Comitê de Direitos Humanos da ONU. A pessoa deverá comparecer fisicamente ante o juiz. A ONU, então, tem uma observação geral de que a pessoa presa tem que comparecer fisicamente. Ou seja, o pacote, então, é contra a Pacto de São José da Costa Rica,
é contra a ONU. Ou seja, é realmente muito triste. E para a gente terminar, o que disse Albert Einstein sobre a nossa tecnologia? Que todo mundo gosta, mas tem coisas que a tecnologia não substitui. Tornou-se chocantemente óbvio que a nossa tecnologia excedeu a nossa humanidade. Muito obrigado por vocês terem me ouvido aqui em São Luís. Obrigado, São Luís. Quero voltar mais, hein? Deixa eu só convidar vocês, quem quiser aí, ó, me seguir no Instagram e no Twitter, está à disposição de vocês as minhas redes sociais. Já conversei com vários alunos aqui. Estou voltando em outubro para o congresso do IMADEC. Vou ficar muito feliz. Quem quiser tirar dúvida de processo penal, conversar um pouquinho sobre a advocacia, fique à vontade, tá bom? Muito obrigado à comissão, Carol, a todos os presentes.